Boa noite, galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre dieta e bebida alcoólica. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Fala, Dena! Camila, vamos lá, pessoal. Grande Ricardo. Lara, vamos entrando. Gente, como eu falei no início da live, a gente vai bater um papo hoje sobre dieta e álcool, né? Álcool, dieta, performance, emagrecimento. Tudo bem, Si? Como que você tá? Camila, tô de olho, hein? Tô sabendo que você tá bebendo todas, viu? Vamos falar um pouquinho aqui. Sam, tudo bem? Grande Ricardo. Sei que você parou de beber, né, Ricardo? Cara, não pode beber, hein? Já te disse. Fala, Ni, tudo bem? Como você tá? 100% já? Dani. Tô com a minha canequinha aqui, caracterizada, né? Gente, então hoje, na quarta-feira passada, né, nós fizemos uma live falando um pouquinho sobre alguns pontos na dieta, né, alguns pequenos erros que fazem uma diferença gigantesca no final da semana, do mês, né, que vai com certeza interferir no seu emagrecimento, melhora o tecido muscular. Tô vendo que a Su tá aqui, direto lá de fora do país, da Europa, né? Assim, pedalando, dieta zero, álcool um pouquinho só. Vamos lá. E a ideia surgiu com vocês aqui em relação à interação, a comentários, falar um pouquinho sobre quais efeitos o álcool causa e quanto, né, como ele irá prejudicar o meu emagrecimento, né? Então eu separei algumas coisas que eu acabei pincelando aqui para vocês. Obrigado, viu, Li? E se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando, a gente vai deixando a live mais interativa possível, tá? Até surgiu uma pergunta aqui. Deixa eu ver, peraí, vamos ver as perguntas. Perfeito. Ó, gente, então assim, ó, o que acontece? Eu até separei umas dúvidas, né, que surgem. Galvão, como você tá há tanto tempo, não? Faz muito tempo. Então, gente, vamos lá. Eu separei algumas coisas que alguns pequenos erros que às vezes por forma inconsciência, também por não conhecer um pouco sobre os malefícios do álcool, porque muita gente fala assim: doutor, qual que é a melhor bebida que eu posso ingerir, né? E que não vai ser tão prejudicial assim ao meu emagrecimento. Álcool, gin, surgiu uma moda do gin, que gin é menos calórico, que ele atrapalha menos. O mais importante que a gente sempre tem que conscientizar, a melhor bebida é aquela que você bebe menos. O maior problema não é a bebida em si, não é a caloria, por exemplo, do vinho derivado da uva, não é da cevada, do milho, da cana de açúcar. O problema não é desses grupos de alimentos, o problema é o etanol. E quimicamente falando, depois que o etanol, você fermentou o milho, fermentou a cevada, fermentou a uva, fermentou a cana de açúcar, depois que ocorreu a fermentação e saiu a molécula etanol, o etanol é igual para todo mundo. É isso que a gente tem que conscientizar. E o etanol, ele gera alguns distúrbios, né, fisiológicos no nosso corpo. A gente vai entrar um pouquinho nesse meio também. E nós temos na natureza 3 grupos de alimentos que são energéticos. A proteína, 1 grama 4 calorias, a gordura 1 grama 9 calorias, o carboidrato 1 grama 4 calorias. E sabe o etanol, gente? 1 grama 7 calorias, tá? Então isso que a gente sempre tem que pensar. Não é o tipo de bebida em si, é aquela que você bebe menos, tá? Bebe menos etanol, né? Segundo, nós temos uma dieta que ela foi reconhecida como patrimônio histórico patrimônio histórico da humanidade, né? Que é a Unesco. E foi uma dieta no qual a mediterrânea, né? No qual a gente pode até ingerir 30 gramas de etanol diário, que isso faz bem tanto para a saúde física como para a saúde emocional. Então, algo que a gente faz parte da sociedade, algo que a gente sempre tem que balancear um pouquinho na dieta, tá bom? Olhando um pouquinho aqui, o que eu sempre falo para algumas pessoas, quer ver, ó,
algumas coisas que eu marquei aqui. O consumo do álcool, sim, ele irá atrapalhar o seu objetivo, pois ele é péssimo para a redução de gordura e para o ganho de massa muscular. Por que isso acontece? Perda de gordura. Nós temos um hormônio que todo mundo conhece como o famoso hormônio de estresse, que é o cortisol. Esse cortisol, quando ele se altera por alguma inflamação orgânica no nosso corpo, ele bloqueia a queima de gordura e ele aumenta o catabolismo muscular, ou seja, o inverso do que a gente procura com uma dieta e um treinamento. Então a gente sempre tem que se atentar em relação a isso, tá? E o etanol, ele tem a capacidade de aumentar a inflamação orgânica do nosso corpo, elevando, consequentemente, o cortisol. Mas quanto? Quanto de etanol eu preciso ingerir para que isso acabe acontecendo? Para que essa alteração fisiológica desse cortisol acabe acontecendo, né? Eu até marquei um pouco, fiz uma tabelinha aqui para vocês. Olha só que interessante, gente. Normalmente, tá, em média das pessoas, acima de 30 gramas de etanol, a gente já observa uma inflamação nesse cortisol. Uma lata de cerveja, 350 ml, uma long neck, tem 17 gramas de álcool. Então, se a gente for levar ao pé da letra, para não gerar inflamação no nosso corpo e não acontecer esse bloqueio de queima de gordura, a gente deve ingerir no máximo aí 2 latas de cerveja, tá bom? Uma dose de destilado, isso acaba englobando o quê? Whisky, pinga, vodka, uma dose é igual a 50 ml. 25 gramas de etanol, de álcool, ou seja, apenas uma dose que você pode ingerir, no qual não vai gerar uma inflamação. Um copo de vinho, uma taça de vinho, 90 ml, 10 gramas de álcool, de etanol. Então uma taça de vinho, 90 ml, a gente pode ingerir até 270 ml, né? 270 ml a gente bebe numa passada. Uma garrafa de vinho tem 750 ml. Até eu marquei que uma garrafa de vinho dá em torno aqui, gente, ó, de 300 gramas de álcool, de etanol. Ou seja, todo o trabalho que nós tivemos aí ao decorrer da semana, no final da semana a gente joga fora. E tem um adendo assim muito importante. Muita gente me questiona também quando eu explico essa questão fisiológica do cortisol. Mas doutor, só vai acontecer isso, bebi todas no sábado, só vai acontecer isso no domingo? Não necessariamente. Dependendo da quantidade de etanol ingerida, a gente consegue observar isso acima de 50, de 70 gramas de etanol. Esse cortisol alterado, ele se estende por até 3 dias. O que acontece muito? A pessoa bebeu sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta, ela pode ficar à base de alface e água e fazer atividade física o dia todo, que ela não vai perder gordura, porque ela tem um bloqueio causado pelo cortisol alterado. Na quinta-feira, esse indivíduo está voltando ao normal, e na sexta ela volta a beber. Ou seja, a gente fica num vai e vem, a gente fica tentando enxugar gelo, a gente não anda nem para frente nem para trás. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu sempre gosto de falar para o meu paciente que o álcool o nosso corpo interpreta o álcool como algo inconveniente. E a gente tem que tentar dosar o mínimo possível. Eu até puxei algumas coisas para você aqui, que o ideal mesmo não seria passar de 30 gramas de etanol de forma fracionada. Muita gente me questiona assim, mas eu queria beber todo final de semana, no máximo 2 ou 3 long necks por semana. O que você pode fazer? A gente já fez algumas oscilações assim, né? Alguns direcionamentos, que a pessoa fica sem beber 2 finais de semana e bebe um sábado. 2 finais de semana e no próximo sábado ela bebe um pouco. Para que a gente consiga evoluir, para que a gente não altere o cortisol e não fique nesse ciclo. Então tenha bastante cuidado. Como o álcool é algo inconveniente para o nosso corpo, ele acaba assim gerando um prejuízo muito grande, tanto para o processo de emagrecimento como para o processo de hipertrofia muscular. O processo de hipertrofia muscular, além de acelerar o catabolismo muscular, esse álcool ele gera uma desidratação. E, gente, nosso corpo ele é composto de aproximadamente 60% de água. E você gera essa desidratação. Então, gerando essa desidratação, a gente prejudica toda aquela cascata hormonal que estimula a hipertrofia muscular, a síntese proteica. Então, algo que a gente sim tem que tomar bastante cuidado. Se alguém pensa em trabalho de hipertrofia muscular, tem que deixar o álcool um pouquinho de lado ou levar algo como 1, 2 long necks no máximo. Não é que, cara, você nem bebia muito na época na faculdade, né? Era tranquilo. Uma outra coisa que o álcool também,
Por que ele gera essa desidratação? Porque ele inibe o hormônio antidiurético. Quando esse hormônio antidiurético ele é inibido, o nosso corpo não entende que tem que segurar, ele entende que tem que soltar. Então a gente acaba indo no banheiro sem parar, porque nós temos essa inibição causada pelo etanol nesse hormônio antidiurético. Eu puxei até um adendo aqui fisiológico, que o corpo desidratado diminui a hipertrofia muscular em até 20%. Então, gente, pensa um pouco, não é algo tão vantajoso assim para quem rala numa academia, faz a dieta de forma adequada e chega no final de semana joga tudo isso para baixo, para fora. Um outro ponto importante, quando a gente ingere o álcool, por que a gente tem aquela hipoglicemia? Muita gente fica assim, tem que tomar Coca-Cola, tem que comer um chocolate quando a pessoa passa um pouco de limite. Porque o nosso corpo ele acaba interpretando o álcool como um açúcar, né? E o seu pâncreas, nosso órgão pâncreas, ele acaba produzindo bastante insulina. E quando entra no nosso corpo o álcool, não açúcar, o pouco açúcar que você tinha na corrente sanguínea, aquela glicemia, cai bastante, gerando uma hipoglicemia. Por isso que nós temos que fazer uma ingestão de forma cíclica, né? Ou de forma um copo de cerveja, um pouco de carboidrato, um copo de cerveja, um pouco de carboidrato, hidratação, para que você não tenha esse impacto tão grande aí no seu corpo com a ingestão do álcool de forma jejum, tá? Outra coisa que eu marquei aqui para vocês, que foi que o álcool ele acaba atrapalhando a capacidade do seu corpo em absorver alguns nutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B. E o que isso muda para nós? Se você tem uma incapacidade de absorver as vitaminas do complexo B, elas são cofatores de toda a resposta metabólica que você tem no seu corpo, principalmente a hipertrofia muscular. Sem complexo B, nós não conseguimos gerar hipertrofia ou síntese proteica. Então tem que tomar bastante cuidado. A gente tem sim essa deficiência, a gente vê muito isso em pessoas que fazem uso do álcool de forma rotineira, aquela incapacidade de absorver complexo B e tem um catabolismo muscular muito acentuado. Normalmente são pessoas um pouco mais flácidas. E outro ponto importante, gente, isso vai muito para os homens. Aquela famosa barriga de chope, ela tem uma explicação hormonal e fisiológica. O álcool em excesso e de uma forma rotineira, ele acaba diminuindo a sua testosterona, né? Que é o hormônio basicamente que o homem produz em grande escala. E além de diminuir a testosterona, ele aumenta a produção de um hormônio que é muito comum nas mulheres em alto valor, né? Vamos colocar dessa forma, que é o estradiol. E o estradiol ele acaba facilitando o acúmulo de gordura onde? Nessa região central, principalmente aqui no culote. Por isso que você observa aquelas pessoas que são magras, homens principalmente, e começam a ingerir bebida alcoólica de uma forma rotineira. Esses homens acabam acarretando ou acumulando uma gordura maior nessa região, pela diminuição da testosterona e aumento do estradiol. Volto a dizer, o álcool é inconveniente para o nosso corpo interpreta ele de uma forma muito, muito ruim, tá? Existem algumas formas de a gente amenizar o impacto do álcool no nosso corpo. Uma das formas, eu já falei para vocês, a gente sempre fazer um mix durante a ingestão de água. Se você tem tomando cerveja, por exemplo, Heineken, você pode mesclar uma Heineken com álcool, uma Heineken sem álcool. Outro ponto que eu acho interessantíssimo também é sempre estar ingerindo proteína de uma forma fracionada também durante o dia com a ingestão do álcool. Temos alguns estudos que mostraram que se você fizer uma ingestão de um shake proteico, por exemplo, antes de você dormir, após uma bebedeira, no dia seguinte você tem uma atenuação da ressaca, né? Dos efeitos da ressaca, tá bom? Deixa eu ver umas perguntas aqui, a gente gosta de falar, a gente vai falando sem parar. Fala, Giba! Pô, que bacana, cara, que legal que você tá por aqui. Prazerzaço, sou muito seu fã, viu? Você é um baita de um profissional. Mabelato, obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Duas perguntas. Fê, tem como beber e fazer algo para equilibrar essa inflamação causada pelo cortisol? Cá,
Infelizmente não. Essa alteração causada pelo álcool, que altera esse cortisol, ela vai acontecer de qualquer forma, desde que você ingira acima de 30 gramas de etanol. Então tome bastante cuidado. A melhor forma é beber menos ou espaçar, dar aquele tempo para o seu corpo metabolizar aquele álcool. Toda vez que a gente ingere o álcool, o etanol, ele é transformado em acetaldeído, né? E isso que gera esse impacto negativo, é essa molécula química. Então sim, você consegue até amenizar, desde que você faça a ingestão de forma fracionada. Vou citar um cenário, criar um cenário aqui para você. Toma uma long neck agora, depois de 40, 60 minutos toma uma outra long neck, algo bem espaçado, tá? Aí eu vejo que a gente consegue dar tempo para o seu corpo metabolizar toda a questão desse acetaldeído aí, tá bom? Fala, Felipão, meu grande contador, esse cara não deixa passar nada, hein? Vamos lá. Outra pergunta bacana. Posso então concluir que terei menos prejuízo tomando 6 latas no dia do que sexta, sábado e domingo? Gente, olha, isso é bacana. Eu tive um paciente, né? Olha, isso não é uma coisa que eu indico, tá? Mas foi um teste, na verdade, porque eu realmente, tudo isso que eu estou falando para vocês, é algo que eu vi muito na ciência e depois eu comecei a observar na prática. Mas a ciência é sempre soberana, mas as pessoas respondem de uma forma diferente. Esse meu paciente era um senhor, ele tinha em torno de 64 anos. Ele passou comigo e ele falou assim: Felipe, eu não consigo perder essa gordura da região do abdômen, eu faço de tudo, já fiz dieta, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu não consigo perder. Aí eu comecei a entender um pouquinho a rotina desse meu paciente. E ele, muito metódico, ele tinha uma rotina assim: todo sábado, 12 latinhas de cerveja. Todo sábado. Não bebia de domingo, não bebia de segunda, nem de terça, nem de quarta, nem de quinta, nem de sexta. Era só sábado, 12 latinhas. O que eu, nutricionista, propus para esse paciente? Eu falei assim para ele: vamos tentar tirar essa alteração que o senhor está causando no seu corpo, alterando o cortisol? Vamos fazer assim, uma latinha por dia. O senhor consegue? Ele falou: consigo. Ele bebeu uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado e uma no domingo. Depois de 40 dias, esse senhor voltou com a gente com 7 quilos a menos. Foi impressionante. Foi mais ou menos aí 3,5 kg de retenção e o restante de gordura. Foi impressionante. Aí que eu vi que tudo aquilo lá que a gente viu lá nos livros fazia sentido para o nosso corpo. Por quê? A gente colocou uma latinha não gera inflamação, não altera o seu cortisol, e ele emagrecer aí tirando um pouco essa alteração do cortisol. Então é algo que a gente sempre tem que se atentar. É claro que a gente não indica para ninguém fazer o uso de bebida alcoólica todo santo dia, mas foi uma forma de eu mostrar para esse paciente em 30 dias, 40 dias, que era possível sim, e que o álcool naquela quantidade em apenas um dia estava prejudicando todo o avanço, a evolução desse paciente. E uma coisa assim, muita gente me pergunta: mas doutor, o vinho não é saudável? Eu falo: depende, né? Falo muito sobre a sua capacidade de antioxidante. E eu falo sim, tem sim a capacidade de antioxidante, igual tem um suco de uva integral, igual tem a uva. Só que se você for analisar alguns estudos, a capacidade antioxidante que contém no vinho, você deveria ingerir mais ou menos aí, 10, 12 garrafas de vinho para você ter aí uma oferta bacana desse antioxidante, tá? Então não é válido, compensa você suplementar, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Graziela: tomar 1 ou 2 latinhas no final de semana é menos pior? Então, com certeza, é o que eu faço. Eu adoro cerveja, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de cerveja, adoro apreciar também as cervejas mais artesanais. Gosto muito daquelas que são derivadas de trigo, como a wheat beer. Então eu faço uso eu acabo ingerindo bebida alcoólica, mas no máximo assim 1, 2 long necks no final de semana. Aprendi a apreciar realmente. E com essa quantidade, como a gente já conversou um pouquinho, não tem essa alteração aí de inflamação no nosso corpo e consequentemente você não altera o cortisol. Sim, é uma das pedidas, é uma das saídas, tá? Sempre a quantidade menor possível.
Felipão, se for para beber, melhor optar por qual bebida, Fê? Fê, foi o que a gente falou um pouquinho no início da live. O problema não é qual bebida em si, e sim a quantidade de álcool que você ingere. Então a melhor bebida é aquela que você bebe menos, tá? Até eu vou repetir, se você não estava aqui no início da live, tem uma tabela que a gente montou aqui. O ideal é sempre ingerir no máximo 30 gramas de etanol. E uma lata de cerveja tem 17 gramas de etanol. Um copo de vinho 90 ml tem 10 gramas de etanol. E um copo destilado 50 ml tem 25 gramas de etanol. Então fica ao seu critério. O ideal é não passar de 30 gramas de etanol. Então cerveja você pode beber 2 long necks, vinho você pode tomar 270 ml e destilado apenas uma dose, tá? Deixa eu ver aqui. Pro, mito ou verdade que uma cerveja é o mesmo que um pão? É verdade e é mito ao mesmo tempo. Quando eles comparam uma cerveja com um pão, eles estão comparando o valor calórico, tá? E o etanol, ele vai além do valor calórico. Ele vai atrapalhando e gerando aquele prejuízo que a gente conversou um pouco antes, que é a inflamação e alterando o cortisol. Mas, se você for avaliar, sei lá, vamos pegar uma cerveja zero. Se você pegar uma long neck da Heineken, né? Se eu não me engano, ela são 70 calorias. Ela tem menos calorias do que um pão, tá? Tem menos calorias que um pão. Mas se você pegar a Heineken convencional, se você tirasse o álcool dela, o valor calórico se assemelha a um pão. Então, na verdade, quando eles falam assim, você está ingerindo um pão líquido ou você pode comer um pão sólido, né? Na verdade, é a comparação apenas de caloria. É claro que você nunca vai ter uma alteração de inflamação comendo 10 pães. Mas se você tomar 10 long necks, você vai ter alteração na sua inflamação corporal. Aí vai prejudicar toda aquela cascata de hipertrofia muscular, toda aquela cascata também de não perder gordura, de não gerar aquele estímulo de perda de gordura. Você tem um bloqueio causado pelo hormônio. 96 calorias, 127 calorias. Obrigado, Paulo. É mais ou menos isso, tá? Então assim, o valor calórico se assemelha, mas você nunca vai ter uma alteração de cortisol com o pão, como você vai ter com a bebida alcoólica em excesso, tá? K. Fê, o que é pior para a saúde, álcool ou doce? Não tenha dúvida disso, o álcool é muito pior, tá? Por tudo isso que a gente já conversou um pouquinho. O doce não é tão prejudicial assim, desde que você consiga não comer em excesso. O que seria esse em excesso? Quando você tem um gasto calórico diário, vamos supor de 2.000 calorias, com 2 sonhos de valsa por dia, e você começa a comer mais doce que ultrapassa 2.000 calorias, aí você vai gerar um prejuízo para o seu corpo. Esse prejuízo vai gerar um acúmulo de gordura. Então eu sempre falo a alguns pacientes, quando você quer comer mais, treine mais, tá? É basicamente isso. Eu tenho um triatleta como paciente, e chegamos já no nível de treinamento, em época de campeonato, a 10.000 calorias, tá? Mas basicamente, normalmente no ano a gente trabalha entre 6 e 7.000 calorias. Mas quando a gente chegou a 10.000 calorias, gente, estou falando de um triatleta que pesa 70 quilos, tá? Ele ingeria 2 latas de leite condensado por dia e pesa 70 quilos e voava na performance física. Então, quanto mais você treina, mais o nutricionista vai aportar caloria para você. E às vezes pode sim ser de doce. Hoje está uma febre, né? Vamos passar doce de leite de pré-treino para todos os pacientes. Eu já tenho esse hábito há muito tempo, mas o que a gente tem que observar é que depende muito. Para qual paciente você está falando? Será que esse paciente precisa? Eu vejo muito assim, ó. Se o paciente treina às 6, 7 da manhã e a primeira refeição seria essa alimentação, aí eu acho bacana, porque a gente coloca algo de absorção rápida e a pessoa já vai usar como fonte de energia. Agora pega alguns casos que a grande maioria das pessoas, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e vai treinar depois. Ou seja, ela já fez 4 refeições antes do treino. Não tem tanta necessidade assim. Tá aí a Andréia, né? Andréia sabe. Andréia é prova viva, viu? Quando ela diminuiu a bebida alcoólica, ela chegou no melhor físico da vida dela. E hoje ela toma 1, 2, 3 long necks no final de semana e consegue manter super bem. Mazinho, como um saco de bisnaguinha com doce de leite. E não treina, né, Mazinho? Você tá só falando, viu? Porque esses dias eu vi um post seu, acho que devia ter aqui, uns 150 quilos no exercício terra ali.
e nada de voltar a treinar. Última vez que treinei com você aí, colocou 5 quilos no agachamento. Não tem condição, né? Mas então, gente, então o doce de leite é um carboidrato de absorção rápida que a gente usa muito aí como pré-treino. Mas a gente tem que avaliar sempre qual pessoa a gente está introduzindo, tá? Tem coisas muito acima disso, que é algo muito nutricional, muito do feeling do profissional da nutrição, ver se esse paciente realmente vai conseguir gerar uma demanda de treino para a qual seja necessário um alimento com uma densidade calórica aí baixa, mas alta absorção. Às vezes o que eu uso para algumas pessoas, tá, gente? A pessoa fala assim, eu sinto que se eu der o doce de leite vai ser um gatilho para ela comer mais. Então o que eu faço? No jantar, eu aumento a ingestão de carboidrato para que ela acorde no dia seguinte com o estoque de energia alto e consiga executar o treino em jejum mesmo. Então vai muito aí da conversa que você tem com o seu nutricionista, com o feeling que o Nutri tem aí do seu treinamento. E é bacana, tá o Mazinho aí, eu e o Mazinho, nós temos vários pacientes em comum e vira e mexe a gente bate um papo sobre o treinamento, como está a intensidade e tudo mais. E é isso que a gente precisa, tá, gente? De profissionais da educação física que tenha esse papo mais direto e bem aberto com o nutricionista para sempre estar associando a dieta e o treinamento em conjunto. E muita gente me fala assim, e muita gente me procura também, Felipe, eu passei com você primeiro, e o que eu tenho que falar para o meu personal? Não é essa a logística que é? Vai com o personal, ele vai falar assim para você, ó, vamos trabalhar hipertrofia, vamos trabalhar definição, vamos fazer um treino mais metabólico. E o profissional da educação física, o personal, entrega para o paciente e o paciente traz aqui para o nutricionista a planilha de treino. Em cima disso que eu monto a dieta. E vou um pouco mais além, quando a gente trabalha com nutrição esportiva, a dieta ela só é alterada quando o treino muda. Ou seja, a dieta ela é transitória conforme a mudança do treinamento. Por isso que tem que ter profissionais de qualidade assessorando vocês, tá? Para que você nunca entre num platô com o treinamento. É mais fácil vocês entrarem no platô com o treinamento do que com a dieta, tá, gente? Então pensa bastante nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Paulo, quero ser triatleta. Paulo também queria ser triatleta, tá? Mas confesso que só pela parte da alimentação, porque parte do treinamento é difícil, é puxado. E eu falo que ser triatleta vai além do querer, né? A questão psicológica, a questão emocional é mandatória, cara, você precisa ver. Nós temos um atleta, até vou contar essa história para vocês, falando um pouquinho de triatleta. Ele queria disputar o Ironman lá de Florianópolis. Isso foi uns 3 anos atrás. E esse atleta, né, estava fazendo o melhor tempo da vida dele. Aí ele foi disputar nos treinamentos, sabe? Daí, quando ele foi disputar, ele fez lá, se eu não me engano, pedal 180 km. Depois ele fez a natação, se eu não me engano, acho que 10, 12 km. Vocês podem até me corrigir, tá, gente? Tô tentando puxar um pouco na memória. E depois, no final, é uma maratona, 42 km e 200. Só que aí, no meio da maratona, esse cara começou a ter dor de barriga. É isso que eu falo que é a diferença do atleta. O que ele fez? Ele falou, não, eu vou vencer essa prova. Ele evacuou nas calças e continuou correndo. Ele não parou. Não parou. Isso eu falo que, eu sempre conto essa história porque é algo emocionante, porque isso é ser atleta. São pessoas que se superam além da questão física, é uma questão comportamental. Ele podia muito bem parar e todo mundo ia entender, né? Foi além do que a gente acha que o humano é capaz, né? Coisa de doido. Atleta é tudo doido, né? Eu gosto de beber cerveja enquanto faço uma refeição. Isso é mais prejudicial que beber antes? Não, cara. Na verdade, isso seria o ideal. Você sempre está comendo algo de caráter nutritivo, de alta qualidade e bebendo um pouquinho, tá? Porque toda vez que a gente coloca carboidrato e proteína junto com um alimento, junto com o álcool, a bebida alcoólica, por exemplo, a gente diminui o impacto que esse álcool causa no nosso corpo, esse impacto negativo. Então o ideal é sempre isso. Mas o que a gente vê na prática? As pessoas fazem aquele churrasco, ninguém come carne e a pessoa fica o dia todo bebendo. Aí chega no final do dia, o que acontece? Quer comer até o pé da mesa. Por quê? Começou a ter hipoglicemia.
excesso de etanol, excesso de insulina, derrubou a glicemia sanguínea, hipoglicemia. A pessoa começa a ter muita fome e acaba, além de beber um monte, gerar toda aquela inflamação, aquela cascata que nós conversamos, a pessoa começa a comer muita caloria para dentro. Alguém no dia seguinte acorda falando assim: nossa, que vontade de comer uma batata doce após uma ressaca? Não, o que as pessoas querem? Doce e refrigerante. Vamos lá, Felipão. Deixa eu ver aqui. Paulo, bora! Eu mudei para Sorocaba fazem 2 semanas, cara. Moro pertinho da Espinhol. Já estou programando de ir, sim. Vou sim, cara. Me manda depois no direct lá, os horários que você vai estar lá. Vou sim. Pode deixar, conta comigo. Tô doido para conhecer a Espinhol. Todo mundo fala super bem. Lu, vinho não é liberado. Eu até fiz uma tabelinha aqui para os meus pacientes, tá? Para vocês também. Que o vinho tem em torno de 270 ml, ele é até aceitável. Acima disso, a gente tem um prejuízo muito grande, né? No qual a gente prejudica a síntese proteica, a hipertrofia muscular e prejudica o emagrecimento, porque a gente gera um bloqueio aí na queima de gordura, tá bom? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Tá, deixa eu ver. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que deu para falar um pouquinho sobre a questão do álcool, então tome bastante cuidado. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que aprecia muito, tá? Mas hoje eu tenho bom senso. O álcool é algo inconveniente para o nosso corpo, então tome bastante cuidado com a sua quantidade. Eu falo que todo mundo que quer se superar na questão estética, o álcool não é o melhor caminho, tá bom? Então escolha os momentos esporádicos, escolha os melhores momentos. Ah, Dia das Mães, vou ali tomar uma cerveja com a minha mãe. Tem muita gente que faz isso, eu acho bacana, mas não é todo domingo que tem Dia das Mães. É algo assim específico, é algo muito único no ano. Ah, meu aniversário, doutor, o que eu faço no aniversário? Come o que você quiser, a quantidade que você quiser e beba o que você quiser. O mais importante é que durante o ano inteiro você consiga manter todo esse foco, todo esse empenho aí na dieta e no treinamento. Tá? Então assim, toma bastante cuidado. Volto a dizer, o álcool é algo inconveniente para o nosso corpo. Não é algo tão satisfatório. Pode ser para o nosso emocional, para a nossa mente, mas para o nosso corpo gera um prejuízo muito grande, tá? Só respondendo as últimas perguntas da Tati. O gin, Tati, o gin entra muito desse lado, tá? E volto a dizer, o problema não é a caloria da bebida, e sim o excesso de álcool que contém nela. Então toma bastante cuidado. O gin não é o menos calórico, a cerveja não é a menos calórica, o gin também não é o mais calórico. Esqueça um pouquinho dessa questão calórica. Foca bastante na quantidade de álcool. Quanto de álcool tem o gin? Uma dose tem em torno aí de 20 gramas de etanol. Então eu posso tomar no máximo estourando 2 doses de gin. E o que a gente vê as pessoas fazendo? Tomando gin o dia todo, com energético, com suco de fruta. Ou seja, você está colocando mais calorias para dentro e está colocando mais etanol para dentro. Isso que vai gerar esse atraso no emagrecimento, porque você gera um bloqueio hormonal aí no seu corpo. Toma bastante cuidado, vamos fugir um pouquinho desse bloqueio do cortisol. Eu sempre falo que você acaba emagrecendo, você emagrece, tá? Sem atividade física, você emagrece bebendo cerveja de final de semana. Qual que é o problema? A velocidade. O emagrecimento é muito lento. E nós, seres humanos, somos o quê? Imediatistas. Então toma bastante cuidado, porque às vezes você começa a pecar ou não treinar, você começa a beber todo final de semana e você emagrece 100 gramas por semana. E você desanima, não consegue evoluir, não consegue se concentrar na dieta porque você vê que aquilo não está fazendo um resultado. Então toma bastante cuidado, tá bom? Obrigado, Tassi. Obrigado. Li, fez eu trocar a Heineken alcoólica pela zero álcool. Perfeito. Se for a zero álcool, vamos fazer criar um cenário aqui. Eu sempre gosto de criar cenário com meus pacientes. Vamos supor que, Li, senta no bar, eu e você tomando zero álcool. A gente bebeu 700 calorias cada um. No dia seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai correr, ou pedalar, ou treinar até matar essas 700 calorias. Pronto, resolvido. Agora, se tivesse o etanol, isso não é o maior problema. O maior problema seria o quê? Esse bloqueio aí da queima de gordura causado pelo cortisol. Então tome bastante cuidado. O caminho realmente seria, às vezes,
ou fracionar uma com álcool, uma sem álcool, uma com álcool, uma sem álcool, e assim você vai, tá bom? Gente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Tô pensando aqui, vocês têm alguma ideia para quarta-feira? O que vocês queriam que a gente falasse mais? Fala para mim que agora eu fiz eu falei que esse ano ia ser um ano diferente, né? Eu ia me doar ainda, além da minha doação aí para nutrição com meus pacientes, eu ia me doar mais ainda na rede social. Então é algo que desde quarta-feira agora que passou, eu estou prometendo mais lives, né? E toda quarta e domingo agora vai ser algo rotineiro. O que vocês precisarem, gente, quarta e domingo às 8 horas da noite eu vou estar aqui, tá? Vamos falar sim sobre jejum intermitente. Vou trazer para vocês sobre todos os jejum, tá? E vamos falar também nessa porcaria aí que a Mayra Card está fazendo de 7 dias sem comer nada, tá bom? Pode deixar que a gente vai trazer coisas boas para você. Eu que agradeço, viu, Ademir? Tamo junto, cara. Tenho muito orgulho de tudo que você já fez, hein, Ademir? Tamo junto. Brunão, barbeiro, logo passo arrumar o cabelo aí em conchas, hein? Obrigado, viu, Glau? Brigadão, viu? O que vocês precisarem, estamos aqui. Então, quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre tipos de dieta e a gente cita o jejum também, tá bom? Eu fiz um e-book bacana, vou trazer para vocês tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos nesse e-book de tipos de dieta e vocês vão gostar bastante. Lá também tem sobre jejum. Brigadão, viu? Tamo junto. Fala, Juarez. Obrigado, tamo junto. Até mais.